Queridos irmãos do Ministério Batista El Shaddai, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade no nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, o qual nós temos iniciado pela leitura do livro dos Salmos. E hoje nós vamos estar meditando nos Salmos de número 31 e 32. Esse livro de Salmos, que é dividido em partes, né? Na verdade, livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Essa primeira parte, até o Salmo 41, nós vamos estar vendo aí um agrupamento de salmos que falam sobre a redenção do homem, né? A bem-aventurança de ser redimido, de ser abençoado por Deus. Nós vamos ver que os salmistas, eles vão estar continuamente louvando a Deus pela sua justiça, pela sua misericórdia. Falam como eu disse, da bem-aventurança de ser perdoado por Deus, e eles louvam ao Senhor. E eles mostram, de certa forma, como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós muitas vezes adotamos uma postura de termos orações superficiais, orações rasas no nosso relacionamento diário com Deus. E Deus até ouve as nossas orações por sua misericórdia. Mas aqui nesses salmos nós vemos, de fato, ali esses homens, né, Davi principalmente, rasgando seu coração, abrindo seu coração para Deus, que é realmente o que Deus espera de nós, para que Ele possa se revelar muito mais a nós, para que nós possamos ter um relacionamento muito mais próximo com Deus. Então esses salmos nos servem como referência de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos mostra, né, como viver de forma sábia e de forma a glorificar a Deus. E nesses salmos iniciais, nesse livro primeiro até o Salmo 41, nós vemos ali um momento de angústia dos salmistas, em que eles clamam a Deus. E isso nos mostra que Deus se preocupa também com nossos sentimentos enquanto estamos aqui, né? Ele quer nos ensinar como dominar sentimentos de angústia, de preocupação, e viver de maneira sábia e de forma a agradar a Deus. Então vamos agora começar aqui com a leitura dos textos. Quero que você acompanhe comigo aqui, Salmos de números 31 e 32. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés em um lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor.
porquanto todos se conluiavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia, na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Salmo de número 31. E agora o Salmo de número 32, que é um salmo paralelo ao Salmo 51, um salmo de uma oração de confissão de pecados, onde Davi expressa sua alegria em ter sido perdoado por Deus por conta do pecado que ele cometeu contra Urias e Batseba. Salmo 32 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, meus irmãos, como nós comentamos no início, são salmos que falam sobre as bem-aventuranças, os privilégios que nós temos ao recebermos a graça e misericórdia de Deus, ao recebermos o perdão de Deus. E aqui quero destacar alguns trechos, da leitura que nós fizemos, onde no versículo 5 Davi diz, nas tuas mãos encomendo meu espírito, que foi exatamente o que Jesus disse ali ao morrer na cruz, Lucas 23, 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Também
Estevão, né, quando foi apedrejado, ele profere essa frase: Jesus, Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E trazendo aqui para a gente, né, será que nós temos realmente entregue o nosso espírito ao Senhor? Temos entregue tudo a Ele, toda a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a nossa força? Ou será que nós temos tentado ainda controlar a nossa vida em algumas partes e deixado o Senhor de fora de algumas partes da nossa vida, né? E nós temos que realmente demonstrar, né, confiança em Deus. Versículo 31, perdão, o versículo 1 desse capítulo 31, ele fala: em ti, Senhor, confio. Então, nós realmente confiamos em Deus plenamente. Então, a partir do versículo 9 também ele começa, você pode reler depois, né, ele começa a apresentar seus sentimentos de impotência, né, diante da sua angústia. Ele começa a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou angustiado. Estão consumidos de tristeza os meus olhos, a minha alma, o meu corpo. E ele demonstra, como eu disse, a sua fraqueza, a sua impotência diante dos seus dilemas, das suas angústias. Mas a partir do versículo 14, ele começa a afirmar sua confiança em Deus. Ele diz: eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. E aqui, meus amados, nós vemos, né, como a diferença, na verdade, de confiarmos no Senhor, de termos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Deus. Ele afirma: eu confio em ti, Senhor. Então, enquanto muitos confiam em ídolos, confiam na força do seu braço, a nossa fé, a nossa esperança não está em nada disso, está no Senhor. E Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que nós entregamos a nossa vida completamente a Ele. E nós podemos ter essa confiança, essa esperança de que, embora alguns momentos pareçam insuperáveis, insuportáveis, Deus continua no controle de todas as coisas, com a certeza de que Ele nos ama e nunca vai nos deixar desamparados. Que no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai virar a chave, Ele vai nos trazer vitória, vai abrir a porta. Isso nos ajuda a ter paz nesses momentos de angústia, nos ajuda a confiar mais em Deus, a não nos desesperarmos com o passar do tempo que muitas vezes tenta tirar nossa esperança. Então, ele afirma, né, sua confiança em Deus nesse trecho. Então, Deus nos ama e se importa conosco. E entrando aqui já no Salmo 32, né, como eu disse, um salmo de arrependimento, de perdão, Davi expressa sua alegria por ter sido perdoado por Deus por conta do seu pecado ali contra Urias e Batseba. E ele começa aqui no versículos 1 e 2, né, justamente destacando os benefícios de receber o perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, ao termos nossos pecados perdoados, ao não encobrirmos nosso pecado diante de Deus, né, o Senhor, nós nos tornamos bem-aventurados. O Senhor não imputa a maldade contra nós, Ele não imputa, não aceita acusação contra nós. E esses dois versículos, inclusive, são citados por Paulo, ali em Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8, você pode estar lendo depois. Então ele diz aqui no versículo 5, né, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A palavra nos fala, né, irmãos, que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. Então nós temos que fazer isso, confessar o nosso pecado diante de Deus. E confessar é muito mais do que simplesmente abrir a boca e sair listando o que nós fizemos de errado. É reconhecer diante de Deus a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa incapacidade de vivermos uma vida
realmente santa e irrepreensível, agradável aos olhos de Deus, com nossos próprios esforços. Reconhecer que nós dependemos dele, dependemos do seu Espírito, do seu ensino, para que por meio de tudo isso o Senhor venha operar em nós uma transformação, venha consumar em nós a obra do novo nascimento e possamos então viver a nova vida que ele tem a nos oferecer. Então, ainda aqui no Salmo 32, versículo 5, versículos 8 e 9, finalizando já aqui, ele fala, o Senhor já começa a falar a Davi, né? O Senhor diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então o Senhor nos instrui, amados, a de fato demonstrarmos interesse em conhecermos a sua palavra e em obedecermos a sua voz, para que possamos de fato viver essa vida que nós queremos, de maneira agradável a Deus. Vivemos no centro da presença de Deus, porque dessa forma nosso relacionamento com Deus vai se ampliar, vai se aprofundar e demonstramos a Ele esse amor que nós temos por Ele. Jesus disse que aquele que o ama de verdade é aquele que obedece os seus mandamentos, a sua palavra. Então é dessa forma que nós demonstramos o nosso amor com Deus. E Ele nos ama tanto, irmãos, como filhos, que chega até mesmo a nos repreender, às vezes a trazer alguma situação ali de dificuldade para abrir nossos olhos. E é isso que ele diz, né? Que nós temos que sermos pessoas dispostas a aprendermos pelo ensino, pela instrução, para que a gente não venha precisar de cabresto, para que a gente não venha precisar de freio, que é justamente essas circunstâncias difíceis que muitas vezes Deus permite que venha na nossa vida, para que a gente possa despertar e nos voltarmos para Ele novamente. Então que nós venhamos estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus e nesses momentos de angústia, de dificuldade, nós possamos nos inspirar nesses salmos que nós temos lido nesses últimos dias e confessar as nossas fraquezas, nossas iniquidades e confiar no Senhor de todo o coração, com a certeza de que Ele nos ama, de que Ele está no controle de todas as coisas e de que no tempo certo a porta vai se abrir, no tempo certo o livramento virá e o nome do Senhor vai mais uma vez estar sendo glorificado nas nossas vidas. Então que Deus nos abençoe, que essa palavra venha estar abençoando sua vida nesse dia e que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.